Bom dia. Bom dia. É uma situação em que eu me encontrava bem machucado. Eles me puxaram com dificuldade da onde eu estava. Agora eu estou aqui recebendo esse passe. É tão aliviante. Nossa, eu sinto total diferença. É uma leveza. Não tem como fazer uma descrição melhor do que simplesmente uma leveza. Eu só tenho a agradecer. Perdão e graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Amigos universais. Muito se questiona, muito se fala. Apenas com base em pessoas com certo infortúnio que querem as luzes sob seu foco existencial. Algumas não conhecem, não podem diferenciar o amigo espiritual ou o próprio amigo universal, galáctico, diferenciando-o dos seus chamados seres obsessores, cuja luz não alcança. Certifiquem-se do seu histórico de veracidade. Intuam-se ao ouvir, ao ver informações. Os amigos integrantes da grande federação usam um vocabulário aperfeiçoado, porém entendível a sua qualidade existencial. Não há vocabulário baixo, simples, pois somos, em uma grande parte, seres preparados cientificamente para desenvolvermos meios, técnicas, processos condizentes com aquilo que se há a necessidade de se fazer, de se trazer
junto àqueles que decodificarão a mensagem. Muitas informações, palavras técnicas podem ser delineadas, traduzidas de uma maneira mais corrente, uniforme, para que o entendimento seja amplo e irrestrito a todos aqueles que procuram ouvir, conhecer e absorver conhecimentos. A tecnologia que nós estudamos, trabalhamos, como essa comunicação, muitas coisas não estão ao alcance do desenvolvimento da mente terrestre, pois somos de vários planetas e civilizações muito mais velhas, portanto mais adiantadas em estudos e desenvolvimento do que a jovem Terra. Em anéis circulares, existem também colônias, assim como a dos humanos, também lhes pertencem algumas. Como nós temos anos-luz de distância, nossas pequenas, mas ainda existentes colônias estão sobre os anéis circulares de alguns planetas, diferentemente das colônias terrestres. Cada povo, cada civilização deve se encontrar sobre o seu eixo matricial, evolutivo e de conhecimento que lhe condiz. Aquele que diz que há uma mistura interraciais não sabe o total conhecimento, pois ainda não estão preparados. Como dito em outra oportunidade, existem receptores muito bem preparados que estão decodificando as devidas mensagens. Mensagens, muitas vezes, com muitas figuras de linguagem, para que as mesmas possam ser aproveitadas em quase sua totalidade. Ouçam, filtrem e absorvam cada vez mais conhecimentos, pois
aqui chegamos a uma etapa em que o conhecimento é a grande motriz da existência. Mas foi um grande e extenso caminho a ser percorrido. Saudações, amigos universais. Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Quando se procura uma verdade absoluta, é porque o procurador ainda está infundado em meias verdades. Essas meias verdades muitas vezes se tornam a ela as verdadeiras verdades, onde ela ancora a sua razão, onde ela aprofunda os seus sentimentos de maneira equivocada. Assim, essa pessoa muitas vezes se torna conturbada, confusa, precisando do auxílio e do amparo fraterno, daquele que entende um pouco mais, daquele que lhe possa esclarecer, além de entregar o colo e o ombro amigo. Muitas vezes, a lágrima que cai é sufocada por todos os sentimentos que nem sempre são exteriorizados por esta mesma pessoa. Mas também não é papel daquele que acolhe ficar forçando, ficar insistindo, para que essa pessoa faça um relato completo do que se sente, do que se passa. Apenas quando for uma situação fraterna, haja como um amigo, como um irmão, como um ser querido que acolhe, que acalma, que tranquiliza um espírito apavorado em seus próprios sentimentos. Muitas vezes apenas o colo, o abraço, o silêncio muitas vezes fala muito mais alto do que momentos de muito intenso barulho. O silêncio é a oração absoluta, onde os pensamentos se elevam, o coração se abre lentamente e a energia se revigora, junto com aquela mesma lágrima que cai. Assim, todos vós podeis ser os enfermeiros do Cristo, enfermeiros da espiritualidade, que levam até essas pessoas os curativos do espírito, o emplastro das boas energias para que se cubram as feridas da alma e essa pessoa volte ao seu equilíbrio natural, reorganizando suas ideias, tirando, eliminando pensamentos vis, pensamentos nublosos, tomando de lugar a esperança, a motivação da vida,
e a abertura dos olhos para a sua caminhada na estrada da vida. Estejam preparados para que isso, quando ocorrer, você esteja preparado, pois não há como já foi dito aqui várias vezes, não há como amparar o doente, o manco, com a bengala, com o seu cetro, desguarnecido, enfraquejado, corroído pelos cupins dos maus sentimentos. Seja forte, esteja forte e preparado para que seja a bengala amiga fortificada, feita na madeira do cetro mais resistente, para amparar a pessoas necessitadas. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 3, a questão é de número 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Resposta dos Espíritos: certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto as impedem de pertencer à mesma espécie? Muitas vezes a gente se acha diferente dos outros, né? Ou acha os outros diferentes da gente. Mas é como está falando, né? As múltiplas variedades de um único fruto, do mesmo fruto, né? Impede dele ser da mesma espécie do que está ali misturado na mesma caixa, né? Só simplificando, né? Temos vários tipos de maçã, né? Mas é da espécie maçã. Nenhuma maçã gala, argentina, maçã, enfim, Fuji, não vai ter gosto de jaca, não vai ter gosto de banana, vai ter gosto de maçã. Né? Pode ter uma textura diferente, uma casca diferente, mais semente, menos semente, sem semente, mas ainda é da espécie, da mesma espécie, é da maçã. Né? Então, é o que a gente precisa ter essa ideia, né? essa conscientização. Somos todos da espécie humana. Deveria, né, no mundo perfeito, que estamos longe disso, termos a consciência de que somos de uma mesma espécie. Então não existe o que é superior a mim ou inferior a mim. Todos estão na mesma caixa, todos são a mesma maçã. Né? Aquele que se acha superior, ou mesmo aquele que se acha inferior, não capacitado, né, está levando por uma mentalidade errada, né? Talvez por falta de informação, por falta de perspectiva, por alguma coisa que foi arranjada, né, foi trazida até essa pessoa de maneira incorreta, uma situação, uma ação, enfim, em que ela ficou desacreditada, ou se ela se viu, né, muito mais potencializada do que outras pessoas, né, porque estou falando aí dos dois lados, né, tanto aquele a mais como aquele de menos. E na verdade deveria ser tudo no mesmo patamar, né, tudo no mesmo no mesmo nível de energia, no mesmo nível de tranquilidade, para que se
possa seguir em frente, né, de uma maneira exemplar, de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila para essa própria pessoa. Mas não, aquele que está se sentindo lá embaixo vive preocupado em querer se parecer com aquele que está lá em cima. E aí ele se frustra porque não consegue, aí ele se rebaixa. E aquele que está lá em cima fica com medo de perder suas posses, porque acha que não vai conseguir sobreviver com o mínimo. E quando não tinha, em outras vidas? E se essa vida que você veio agora é justamente para você tentar se desguarnecer, né? Se desvincular de certos valores, né? Tão materialistas, né? Tão egoístas, para poder ter o compartilhamento, para poder sentir a fraternidade, né? Para poder ter a opção e a oportunidade de agir de forma diferente, né? De ver, de poder enxergar as outras maçãs que estão ali dentro da sua caixa, né? Onde você vive, que também são maçãs, né? Uma pode ter uma casquinha mais machucada, o outro pode não ser tão redondinha, mas são ainda da mesma espécie, né? Ainda mereceriam as mesmas oportunidades, ainda mereceriam as mesmas tratativas. Mas muitas vezes o que nós vemos aí são pessoas extremamente gananciosas, egoístas, muitas vezes que gostam de pisar no outro, né? Se achando superiores, né? Uma maçã rei? Não existe, né? Não existe isso, né? Então, todos são da mesma família, né? Se numa visão micro, se a gente pegar a palavra família, a gente já sabe que dentro do próprio núcleo familiar existem essas diferenças, essas situações de não compartilhamento, que dirá uma visão mais macro, né? Onde vivemos numa sociedade que deveria ser, né, unida, que deveria viver pacificamente. Até quando ainda teremos conflitos, guerras, situações que muitas vezes a geração que está ali nem sabe mais o motivo real por que está ali. Ela simplesmente vai, ela simplesmente quer atirar, ela simplesmente quer guerrear, né? Sendo que ela nem sabe mais ao certo por que ela está ali. Ela está indo por instinto, por aquilo que foi colocado na cabeça dela, né? Por gerações muitas vezes, né? Então, como nós estamos agora, né, recebendo visitas nobres dos colegas muito desenvolvidos, muito além da nossa capacidade de entendimento, chegaram num patamar, né, de desenvolvimento e de eloquência, de esclarecimento tão grande, né, que muitos estão procurando ouvir essas mensagens, muitos estão procurando ouvir, ver esses relatos, porque traz até essas pessoas uma sensação de segurança, uma sensação de tranquilidade tão grande. Por quê? Porque onde estamos está difícil, né? Porque a gente liga a televisão, só violência contra um irmão, né? Contra crianças, contra idosos, contra mulheres, contra... Enfim, não tem mais um filtro, né? A gente liga um rádio para ouvir uma notícia, liga uma televisão para ouvir um noticiário, né? É só uma calamidade em cima da outra. Então, até que ponto vai, né?
Até que ponto nós gostaríamos de realmente ir? E até quando nós vamos deixar isso acontecer? Porque eu também, sendo parte dessa mesma caixa de maçãs, sou responsável também, né, pela saúde, né, de todos ali também, assim como a minha. Então, se eu, né, fizer a minha parte, né, com certeza eu estarei um pouquinho mais preparado para poder acolher aquele de forma igualitária, né, de forma mais consciente, né, para que essa pessoa se sinta também mais confortável, para que essa pessoa reaja, né, para que essa pessoa saia de uma situação, né, de sentimentos vazios, de sentimentos baixos, e ela se promova a uma energia melhor, para que ela busque o seu desenvolvimento também, assim como todas as outras maçãs que estão na mesma caixa, que são todas da mesma espécie. Graças a Deus. Graças a Deus. Saudações, bem-vindos a todos e a todas presentes. Que alegria ver todos aqui. Satisfação. Isso é sinal que vocês entenderam o momento. Isso é sinal que vocês estão preparadas para receberem aquilo que for necessário. Não é aquilo que vocês querem, desejam. Sempre será o que for o necessário. Muitas vezes, meio copo d'água já acalenta a sede. Não há necessidade de tomar água além do necessário. Tudo e a todos é com equilíbrio. É esse equilíbrio que os encarnados ainda não conhecem, não adquiriram. Por isso, a necessidade de nós aqui, educadores, insistirmos tanto nas temáticas que por muitas vezes vocês veem como repetidas, mas são informações, preparativos necessários pela insistência, para que se agreguem novos valores, para que se possam desenvolver novos elementares precisos e mais fortificados valores. Há uma mudança em curso. Há muitas informações, há muita coisa que muita gente evita, não por não ter a capacidade, mas por não conseguir absorver, porque fez lá atrás uma opção errada, de certa forma. Certamente aprenderá com o seu próprio erro,
Mas não podemos julgar essa pessoa por ter feito tal escolha, pois todos temos o livre-arbítrio. Ninguém pode direcionar uma escolha que é da própria pessoa, pois ela, no seu subconsciente, no seu histórico espiritual, é que estará preparada ou não para aceitar. Esta foi um esclarecimento necessário de uma retomada de informação. Fiquem todos com as bênçãos do Pai Celestial e de nosso irmão e amigo Jesus. Lírios do campo, lírios do campo, flores belas aromáticas, lírios do campo, lírios do campo, tragam a leveza de suas pétalas aromáticas, distribuídas a todos vós. Lírios que acalmam, lírios que perfumam e atraem as boas novas e o equilíbrio vitalizador. Lírios, lírios do campo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô Jesus, eu vendo vez fazendo presente nessa casa do nosso Senhor Jesus. Ô meus filhos, quanta mensagem bonita, quanta mensagem boa que vocês recebem. Não é só vocês, mas todos aqueles filhos que vão ver depois, que vão ouvir, vão refletir. Às vezes, meus filhos, uma mensagem não é só daqui, dessa casa de oração, mas de outras casas, de outros grupos, de outras turmas, que às vezes vocês ouvem, e tem que ouvir mesmo, para mostrar para vocês que tudo é unificado. Pode ser um outro caboclinho que está falando, mais bonito, mais feio, mais baixo, mais alto. Mas presta atenção, meus filhos, no miolo da mensagem. É sempre o mesmo tema. É sempre a mesma insistência para vocês poderem entender de uma outra maneira. Vocês têm que pegar essas mensagens, ouvir com calma. Não adianta você pegar os seus aparelhinhos e tentar ouvir ou ver uma mensagem enquanto você está com a cabeça em outro canto. A cabeça, meus filhos, tem que estar calma,
tem que estar arejada para que essa informação entre e vai lá para o seu fundar, lá para o coração, para ele decodificar e você desenvolver o esclarecimento que você precisa. Às vezes, encaixando no momento que você está passando. Porque quando você fala, essa mensagem hoje não foi para mim, é engano. Porque se você chegou a ver uma mensagem, a ver um escrito, é porque foi aquela hora que já estava boa para você receber aquilo lá. Nem antes, nem depois. O momento é o certo. É porque a pessoa está preparada. Mas o momento dela tem que estar preparado também. Não adianta vocês ficarem esquentando a cabeça com as dúvidas que já foram respondidas. Em tudo quanto é instância, em tudo quanto é questão que vocês tiveram. Uma pergunta que já foi respondida, ela pode ser explicada de novo, de outra forma, de outra maneira, para ver se agora vocês entendem. Porque da primeira vez, às vezes, foi tão complicado, as palavras misturadas, mas uma mensagem misturada, que vocês acabam não entendendo. Ou ouve e acha que entendeu, mas não absorveu, não deixou entrar. Então, meus filhos, continuem vocês vendo, lendo, ouvindo as mensagens dos mentores de 1, 2, 3 casas, de 1, 2, 3 outros grupos. Até mesmo, meus filhos, para você ver, para você julgar aquele que melhor combina com você. Porque isso também faz uma diferença muito grande. Você não é imposto para ouvir aquilo que você também não gosta. Porque você também não vai absorver nada. Vai ser tempo perdido. Por isso existem mais pessoas, mais grupos, mais casas, para você poder primeiro se encontrar. Para você primeiro poder falar que ali é teu lugar. Porque ali combina com você. E aí tudo que combina com você vai chegar para você. Entendeu, meus filhos? Por isso que é importante continuar vendo, seguindo, olhando, falando, trocando as ideias com os outros. E também vão trazer as mesmas informações, de outra forma, da forma dele. E das vezes é a forma que você precisa. Da mesma maneira que quando você fala para um, para outro, a mesma coisa. Esse um e esse outro entende diferente. Está entendendo, meu filho? Então vai ajustando aqui e ali. O importante é vocês terem um conhecimento para ficar tranquilo. Coraçãozinho mais tranquilo, mais sereno. Não ficar pulando de preocupação. A nossa preocupação aqui é uma só, meus filhos.
que vocês entendam que vocês estão passando por vários tipos de transição. Não adianta vocês se revoltar ou se vocês se acomodar. Nem para mais, nem para menos. É aquilo que vai ser, porque vai ser. Por isso que vocês têm que estar com a mente, com a cabeça cheia de informação, de preparo. Para depois não falar que ninguém avisou, que levou susto, que não estava preparado. Quanto tempo faz que nós já vem falando isso? É que vocês têm uma teimosia e nem os molequinhos. Mas é assim mesmo, né, meus filhos? Todo mundo aprendendo, todo mundo no mesmo barquinho. E por isso que nós está aqui. Para encaminhar vocês, para mostrar para vocês, para educar vocês. É uma legião de irmão. Para todos vocês, agarrados nos vocês. Então vocês têm que aproveitar as oportunidades. E aproveitando as oportunidades, vocês continuam procurando mais e mais informação, mais e mais preparo. É tão bom a gente falar com as pessoas preparadas, esclarecidas, né, meus filhos? A gente vê a diferença daqueles que sabem, daqueles que falam bom, aqueles que falam bonito. Tão bom, né, meus filhos, ficar ouvindo. Às vezes você nem vê a hora passar de tão bom que é. E é assim que é. Essa é a pessoa que está preparada para te levar a mensagem. Assim como essa mensagem. Vocês ficam tudo com as bênçãos do nosso Pai e o amor de nosso irmão maior Jesus. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.